O meu nome é Alessandro Melizo Rodrigues, eu sou juiz de direito, como eu disse, há mais de 19 anos, sendo que destes 19 anos eu atuo exclusivamente em jurisdição civil há 16 anos. Atualmente sou também professor de direito civil, de direito processual civil, de prática jurídica, também tenho um perfil no Instagram, onde trato dos assuntos relacionados à prática jurídica, enfim, tenho essa experiência aqui, né, de professor e de magistrado. Atualmente estou lotado na 15ª Vara Civil de Campo Grande, há mais de 5 anos exerço essa função já na nossa capital, a capital do estado de Mato Grosso do Sul. Dentro deste módulo que impressiona o juiz na atuação prática do advogado, a ideia é que nós desenvolvemos temas relacionados ao processo. E por que isso? A ideia do módulo aqui é apresentar uma visão prática da atuação do advogado, segundo aquilo que é bem avaliado pelo magistrado dentro, claro, da esfera civil. O conteúdo pedagógico que eu preparei para vocês é um conteúdo pedagógico voltado para a ideia de processo 2015. O nosso Código de Processo Civil de 2015, ele traz um novo sistema processual, chamado por parte da doutrina de neoprocessualismo. Esse novo sistema processual, ele tem um marco característico. O processo passa a ser cooperativo. Vamos analisar o que é isso, porque essa visão básica do processo, ela é muito importante para nortear a forma como você, advogado, vai exercer a sua atividade dentro do processo e qual é a visão que o juiz tem de um processo cooperativo. Vamos analisar também, dentro desta visão geral do processo, que o processo ele se desenvolve através dependendo do procedimento adotado para aquela demanda. E que normalmente nós adotamos, nas maiorias das demandas, o procedimento comum, aquele procedimento que é mais padrão. Esse procedimento comum ele é dividido em fases. Temos lá a fase postulatória, que é a fase inicial, a fase do saneamento do processo, a fase da produção das provas, a fase decisória e também a fase recursal. O que pensei para desenvolvermos neste módulo? O que pensei como conteúdo pedagógico? Em cada uma das fases do processo, eu apresento a vocês aquilo que mais impressiona um juiz diante da prática do advogado. Aquilo que é mais bem visto pelo juiz diante das condutas praticadas pelos advogados em cada uma dessas fases do procedimento. Bom, para isso, nós vamos iniciar aqui o nosso conteúdo trazendo uma ideia da ideologia do Código de Processo Civil de 2015. Isso é importante porque isso nos dá a bússola, o caminho a trilhar diante de uma demanda, diante de uma lide. E partindo para essa análise, nós podemos extrair primeiro uma ideia muito básica do que é o processo, qual é o modelo do processo civil de 2015 e para que serve o processo no caso concreto. Muito bem, me perdoem pela singeleza aqui da explicação que vem a seguir. Todos, claro, têm esse conhecimento, mas eu acho que é um pontapé inicial para nós desenvolvermos na sequência aspectos mais específicos. Vamos partir, portanto, do básico. Processo, ele tem que ter uma ideia inicial de que alguém, um sujeito processual, pretende alguma coisa e o outro sujeito resiste. Estamos diante aqui de uma situação em que o autor apresenta uma pretensão, almeja ter alcançado judicialmente um bem da vida, um bem jurídico, ele tem um pedido a ser formulado e esse pedido, claro, tem resistência por parte do réu, por parte do seu adversário. Se estamos diante de uma relação jurídica entre dois sujeitos, onde um pretende e o outro resiste, isso é a caracterização básica daquilo que convencionou-se a chamar lide ou conflito de interesse ou demanda. Lide no sentido aqui de conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Muito bem, precisamos agora da intervenção do Estado juiz. Uma das formas de se resolver os conflitos
é através da atuação do poder jurisdicional. Não é a única, temos também a jurisdição privada, mas claro, prevalece ainda no nosso sistema, prevalece ainda na nossa base jurídica as demandas judiciais, é através da intervenção do Poder Judiciário que se resolvem os maiores litígios no nosso país. Portanto, temos uma ideia aqui de Estado-juiz, uma ideia em que o Poder Judiciário vai exercer a sua função de dizer o direito no caso concreto, diante daquela pretensão que está sendo resistida pelo réu. Aqui, a função jurisdicional é, claro, resolver o conflito. E para isso, o Estado-juiz vai dizer, aplicar o direito concreto no caso concreto. Isso é a função jurisdicional, a função de dizer o direito material. Aplicar o direito material no caso para resolver o litígio entre o autor e o réu. Para isso, claro, o Estado precisa ser provocado. A atividade jurisdicional é uma atividade provocada, o Estado juiz não age de ofício. É aqui a famosa inércia da jurisdição. O autor, ele vai exercer a sua pretensão, ele vai exercer o seu direito de ação com o protocolo da petição inicial. Quando ele ajuiza uma demanda, está iniciado o processo, ali ele está exercendo o direito constitucional de provocar a atuação do Estado-juiz. E ele faz isso, claro, através de uma peça, de um instrumento, que é um instrumento-chave de toda demanda, a petição inicial. E o réu, depois de citado, claro, terá toda a oportunidade para apresentar a sua defesa, para apresentar as suas razões, para contrapor-se à pretensão do autor. E para isso ele vai exercer o seu direito constitucional à exceção, o seu direito de defesa, o seu direito de opor-se à pretensão inicial, e isso através de uma peça-chave em toda demanda também, a peça de contestação, como veremos mais adiante. Bom, diante dessa intervenção estatal, agora o Estado-juiz ele dá prosseguimento a uma série de atos onde lá no final o Estado-juiz vai resolver esse conflito. O Estado-juiz vai pronunciar-se para aplicar o direito no caso concreto. Para isso, o Estado precisa de um instrumento, de uma forma de atuação. Esse instrumento é o processo. O processo aqui no sentido de método de atuação do Estado-juiz para o exercício dessa função jurisdicional, já que o Estado irá interferir num conflito entre autor e réu, há uma necessidade de seguir uma sequência de atos lógicos que, ao final, levará ao pronunciamento do Estado-juiz. O Estado não pode agir de uma forma aleatória. Há um método para isso. Esse método é o processo, o método de exercício da jurisdição. O processo é o instrumento para a aplicação do direito material. O direito material, você está tendo aqui a oportunidade de ter lições preciosas do direito civil com o professor Cristiano Sobral. Você aqui vai poder se capacitar, você vai poder aqui ter avanços em relação ao direito material com o curso A Bússola da Advocacia. Toda a estrutura do Código Civil e das leis especiais que tratam do direito material. Mas, para que você possa exercer na prática todos esses ensinamentos e essas técnicas relacionadas ao direito civil, você deve se valer do processo. É através do processo, como um instrumento de aplicação do direito material, que tudo se desenvolverá. Aqui, claro, você vai ter todas as lições dentro do curso A Bússola da Advocacia relacionadas ao direito privado, relacionadas ao Código Civil, desde a parte geral do Código Civil até o direito sucessório. Você vai passar ali pelo estudo do direito das obrigações, dos contratos, da responsabilidade civil, do direito empresarial, dos direitos reais, direito de família e também as sucessões. Muito bem, como que se aplica esse direito material no caso concreto? Isso é matéria de ordem processual. Nós temos que analisar aqui exatamente qual é o modelo de processo que o Código de 2015 estabeleceu.
Esse modelo de processo trazido pelo Código de 2015 é um modelo conhecido por parte da doutrina como um modelo neoprocessual. Gostamos ou não desse modelo, que é baseado no princípio da cooperação, gostamos ou não, porque parte da doutrina é favorável a esse sistema e parte da doutrina processual critica esse modelo neoprocessual, querendo ou não, é esse que temos aqui, é assim que o jogo deve ser jogado. E o que esse neoprocessualismo traz como características para o Código de Processo Civil brasileiro? 4 características fundamentais que você, como advogado, deve sempre nortear na sua atuação prática, deve sempre guiar você, deve sempre ser o caminho de atuação para você nesse caso concreto. Essas 4 características identificam esse sistema processual. A primeira característica é que estamos diante de um modelo de processo cooperativo. Há muitas críticas em relação a isso. Um processo cooperativo seria um processo inconstitucional. Isso não foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal. O modelo de processo é esse, está lá no artigo 6º do Código de Processo Civil. Daqui a pouco vamos analisar o que significa na prática um sistema processual ser regido por este princípio, o princípio da cooperação. Essa é uma das características deste novo modelo processual. A segunda é que dentro deste Código de Processo Civil, dentro deste instrumento de atuação do direito material, nós temos normas fundamentais, normas de índole constitucional, principalmente aquelas trazidas entre os artigos 1º a 12 do CPC, um conjunto de cláusulas gerais, um conjunto de cláusulas abertas, fundamentais, cláusulas de índole constitucional, que agora está prevista expressamente dentro do nosso modelo de processo. É a Constituição Federal entrando dentro desse sistema processual brasileiro. E para isso basta observar alguns dos princípios que estão expressamente previstos entre os artigos 1º a 12 do CPC. Nós temos aqui uma série de princípios, como por exemplo, temos aqui o princípio de que o processo será disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal. Temos aqui o princípio do direito de ação, que é um direito constitucional no artigo 2º. Temos aqui o princípio segundo o qual o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Em qualquer momento do processo as partes podem conciliar. Isso é inclusive um poder que o juiz tem, um poder de designar uma audiência de conciliação em qualquer momento do processo, em qualquer tipo de demanda, sobre qualquer procedimento. Artigo 139 do CPC. Temos estatuído de forma expressa no CPC o princípio da razoável duração do processo, o princípio da primazia da solução de mérito, o princípio da boa-fé processual, o princípio da igualdade, um princípio do contraditório mais robusto, previsto no artigo 7º, previsto no artigo 9º. Enfim, temos uma série aqui de princípios constitucionais que estão agora positivados e vão orientar o aplicador do direito, vão orientar o profissional do direito na sua prática jurídica. Além de um processo cooperativo e além da presença de cláusulas gerais e abstratas, esse novo modelo de código, esse modelo neoprocessual, ele confere uma autonomia privada às partes. As partes têm um poder dentro do processo, o poder de alterar as regras do procedimento, o poder de influenciar nas regras estabelecidas no Código de Processo Civil. Refiro-me, claro, às cláusulas que podem fundamentar aqui os acordos, os negócios processuais. Autorregulamentação processual através do negócio jurídico processual, que está agora previsto uma cláusula geral no artigo 190 do CPC. As partes podem mudar as regras do jogo, desde que haja consenso, desde que haja autonomia privada. A autonomia privada trazida para dentro das normas do direito processual. Isso é uma inovação, porque a cláusula é aberta, a cláusula é geral. Qualquer norma processual pode ser alterada, pode ser autorregulamentada
pelas próprias partes litigantes, pelo autor e réu, basta que haja consenso entre eles, basta que haja um negócio jurídico processual nos termos do artigo 190. E a outra característica específica do Código de Processo Civil de 2015 é a característica de que a jurisprudência também passa a ser fonte de direitos. O juiz fica vinculado àquelas decisões proferidas pelos tribunais superiores que têm vinculação com relação a toda a base, com relação a todo o poder judiciário. Me refiro especificamente aqui aos recursos especiais e extraordinários repetitivos, lá nos termos do artigo 926 e 927 do CPC. Agora, há possibilidade de que decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, enunciados e súmulas vinculantes dos tribunais superiores, acórdãos proferidos em incidentes de assunção de competência ou nos incidentes de resolução de demandas repetitivas, julgamentos de recursos extraordinários e especiais repetitivos. Todos esses julgados, feitos por esse sistema, eles vinculam os juízes que compõem a primeira e a segunda instância. Nós estamos aqui diante de jurisprudências que se tornam fonte dos direitos, jurisprudências que vinculam a atuação do juiz no caso concreto. E diante dessa novidade, diante desse novo sistema processual, para que serve o processo? Isso nós passamos a analisar a partir da próxima videoaula. Até lá!